Bom, primeiro quer dizer da satisfação de contribuir com esse resgate da memória de uma luta, de um equipamento que para a gente nos orgulha, que é um equipamento de educação que está formando jovens. E em 2007 abriu o edital para o IF. O professor Renan era meu secretário se não me falha a memória também, foi ou no final de 2006 ou início de 2007. Que nós determinamos, quando tomei conhecimento do edital, que fosse a Brasília, pegasse todos os detalhes, visse o que era possível do município concorrer para que eu tomasse as providências como gestor de participar. E foi exatamente isso que fizemos. No edital, tinha a única exigência da contrapartida era a doação da área. Não falava em muitos detalhes, mas eu fui mais além. Além da doação da área, como nós tínhamos a concepção, o município bancou o projeto arquitetônico do campus, que serviu inclusive como modelo. Paguei uma arquiteta, o município pagou uma arquiteta e nós oferecemos o projeto arquitetônico ao Ministério. E aí é importante a gente resgatar a história porque teve um fato curioso. Esses 5 prefeitos foram chamados a Brasília. E eu recorri à deputada Fátima Bezerra para me acompanhar na audiência. Tinha eu do PSDB e a maioria dos outros 4 prefeitos eram todos do PMDB. E quando nós chegamos, eu não recordo, era uma pessoa até do Rio Grande do Norte que estava ocupando a área técnica do Ministério. A deputada Fátima, quando chegou, o cidadão olhou e disse, olha, dos 5 municípios da Paraíba, o único que tem condição de fazer a licitação é esse aqui, que eu não sei nem se tem condição de realizar esse projeto tão bonito. Era exatamente Picuí. Eu usei um artifício que o Dr. Felipe me ensinava muito, é a força telúrica. Fátima Bezerra é nossa conterrânea, ela estudou a vida dela aqui em Picuí, aqui de Nova Palmeira. Eu usei esse artifício da força telúrica para sensibilizá-la. E lembro até que lá no Ministério disseram, Fátima, você acha pouco os IF que você já está levando para o Rio Grande do Norte, agora quer levar mais um para Paraíba? E realmente as primeiras articulações foram dessa forma. Eu encontrei com a deputada na inauguração do campus de Currais Novos e ela fez um apelo sentimental até por dizer que é vizinha minha terra, que ela estudou aqui em Picuí. Então, a articulação política partiu nesse princípio. Até hoje nós somos muito gratos, fizemos aqui festa em homenagem, porque Fátima é uma pessoa muito simples, mas eu conheço Fátima aqui da Casa do Estudante, da rua 24 de Novembro, minha vizinha. Meus pais, nós nascemos na rua 24 de Novembro, ela, Conceição, as irmãs, tinha essa relação conosco na nossa infância e juventude. E aí, evidentemente, que a gente é muito grato a esse sentimento dela de contemplar também esse campus aqui para o nosso município. O ministro Fernando Haddad, à época, eu até já falei aí em outra ocasião, ele nos encaminhou para o responsável pela expansão do ensino técnico e quando nós chegamos, já recomendado pelo ministro, nós tínhamos cumprido todas as etapas. E o gargalo era apenas na licitação do projeto, porque como a gente tinha o projeto arquitetônico, era a única que tinha o projeto arquitetônico, que foi contrapartida do município, nós antecipamos 2 anos na concorrência com os outros municípios, porque quando iniciou a obra da sede própria, hoje existente, ela tinha um cronograma aí em torno de 1 ano e meio de execução. Uma empresa muito bem conceituada, inclusive, cumpriu rigorosamente isso aí. Primeiro, não era competência nossa de interferir absolutamente em nada, respeitando as instâncias de escolhas do próprio rito da reitoria. Mas a própria reitoria começou a colocar esses profissionais aqui já no contato da instalação. Então eu já desconfiava que tinha algo. Primeiro, 2 diretores com raízes picuienses. Gracinha, que é filha de Picuí, e professora Verônica, que também tem a raiz da família Vidal. Então, assim, juntou o útil ao agradável. E, evidentemente, que isso é bom que fique claro. O pessoal, às vezes, confunde.
Não é papel de agente político estar interferindo nas escolhas no âmbito das instituições, né? Então eu sei separar claramente o meu papel como um deputado, como um agente político, e não posso absolutamente interferir na escolha de quem quer que seja para ser diretor de ensino. Evidentemente que quando são escolhidos, me coloco à disposição, como sempre fiz. Eu acompanhei desde a limpeza do terreno. Quando estava construindo, quando tudo eu acompanhei. Inclusive eu ia lá e tive até uns problemas com o pessoal, porque eu disse, eu não quero isso assim, que vai dar problema, vai dar não sei o quê. E o cara disse, mas você não é engenheira civil. Eu disse, mas eu não sou engenheira civil, mas eu entendo de segurança. Porque nós, quando iniciamos com professor substituto. Então, tinha 5 professores substituto. Professora Denísia, que era de português, professora Fabiola, que era professora de biologia, inclusive filha de uma ex-professora aqui, professor. Aí tinha um professor de informática e tinha um professor de matemática que era Naum. A construção civil desenvolveu muito, né? A instituição ela leva desenvolvimento e essa expansão, se não fosse a expansão, a gente não teria tantos alunos, como ele já falou, lá fora, fazendo mestrado, doutorado, como a gente tem. Como era, que oportunidade eles tinham. Inclusive, a primeira turma, para poder eles chegarem no IF, porque os prefeitos das regiões circunvizinhas, as 9 cidades, eles se comprometeram de ajudar os alunos a estar no campo. E quando não tinha, não tinha o ônibus da prefeitura, eu ia lá. Eu pegava o carro do IF e disse, olha, você tem um compromisso com a instituição, que você se comprometeu, né, em dar todo o apoio ao estudante. E o prefeito de Carnaúba, eu falei com ele, o prefeito de Pedra Lavada, que na época era top, eu falei com ele, o prefeito de Baraunas, eu fui até lá, para conseguir transporte para os alunos. Porque tinha que ter. Se não tivesse transporte, a gente não tinha aluno, né? Na época que tinha o PSS, né? PSS. Eu ia na caminhoneta, botava computador, um notebook, uma impressora, um Wi-Fi, e vamos embora fazer a matrícula desse pessoal. Eu disse, Silvia, a gente vai ajeitar uma sala, aí era a sala dele. Lá quando a gente foi já para a sede, né? Porque no outro eu ajeitei a quadra todinha, tudo. E ela dava aula lá na quadra, num sol danado, que a Picuí é muito quente, mas dava aula na quadra do colégio. E lá no campus a gente climatizou, porque a gente climatizou todas as salas, né? E ela dava aula de educação física lá e compramos a academia. O único campus que tinha academia foi o de Picuí. Como eu falei para você, eu sou ex-atleta, né? Então, como dera que esses alunos iam fazer educação física, eu dou muito valor à educação física, certo? E colocamos a academia para eles e 2 salas de aula para a educação física, né? Porque nem todos os diretores pensavam nisso. A gente tinha e organizamos muita coisa, inclusive teve também o festim, né? Que o governo ele dá aquele prazo para você fazer, porque foi quando começou a licitação toda na internet, né? E conseguimos doação de ônibus, que ele, não sei se ainda tem ônibus lourado. Eu e a Aguinaldo a gente fazia tudo. Vamos procurar na internet, vamos fazer não sei o quê. Conseguimos doação de ônibus, doação de carro. Tudo a gente conseguia. Eu posso dizer assim, um diretor de
tanto a administração como diretores de ensino, que se dedicavam ao campus. E aí, Picuí era o melhor. Continuo dizendo, era. Não sei agora. Mas, como eu disse, de computador, data show, aquele quadro, esqueci o nome, aquela lousa digital, certo? Colocamos nas salas, todas as salas, aqueles microfone para o professor dar aula para não estragar a voz, com som. Deixei tudo funcionando. Agora é aquela história. Você tem que ter alguém para cuidar. Se não tiver, se não existir uma manutenção preventiva e as pessoas que não queiram destruir, tudo com certeza deveria estar funcionando. O bloco de mineração, a gente deixou quase todo concluído. Ficou lá pela metade, que a biblioteca e o pessoal de agroecologia, a gente conseguiu com o prefeito, eu fui lá, consegui com ele, se eu quero mais, porque eu preciso de plantar. Eu sou o professor João Batista de Oliveira Silva, professor dessa casa já há muitos verões e invernos também, né? Picuí nasceu numa escola municipal cedida pelo Estado para a gente poder funcionar. Talvez você tenha passado por Picuí e não conheceu talvez essa sede onde nós começamos no primeiro momento. Onde essa escola nasceu, foi implantada, né? Um lixão que se transformou numa unidade de formação educacional de alto nível. Então, quando nós pensamos as nossas instituições, nós pensamos na isonomia, né, na igualdade de direitos daquele espaço geofísico, né, de cada município, as suas necessidades, as suas carências, as suas virtudes, as suas potencialidades, para os cursos que implantaríamos ali. Tanto é que houve audiências públicas para definir cursos, momentos muito emocional, inclusive, na época, quando vivenciamos esse tempo. Até que chegou o momento da escola começar a funcionar em unidades, vamos dizer assim, cedidas, porque cada município onde foi selecionado para a implantação da construção dessa unidade, da chegada, os municípios cederam terrenos, o terreno foi cedido pela prefeitura, em média 5 hectares para que essa unidade pudesse nascer. Até o projeto de engenharia e arquitetura, os prefeitos na época, né, faziam parte das exigências e participavam com isso aí. Aí, claro, uma vez o terreno incorporado ao Instituto, as verbas federais chegavam, as licitações abriam, as obras começavam, até chegar um momento que Picuí a gente esperava, por exemplo, no máximo 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos em unidade provisória, aconteceu no prazo, acho que em 2010, 2011. E aí veio, obviamente, aquelas decisões que a própria Fátima Bezerra, uma pessoa assim, para defender os interesses dela, sempre chegava perto da gente, mas a gente também chegava perto dela para os interesses políticos de implantação, porque Nova Palmeira está bem pertinho dali, ela é muito amiga daquela região, prefeito e tudo. E era aquela pessoa que sempre solista que estava perto, né? E sempre que a gente precisava de um apoio para uma decisão, ela era daquelas que se associava à nossa comitiva para ajudar em consignações, em projetos, em recursos. E assim foi. Bem, eu acho que no início da minha fala eu disse que tivemos uma tarefa de hercúleas para poucas pessoas. Você, quando pensa na situação que nós estávamos, a gente tem que pensar quais pessoas, entre essas poucas, tinha essa identidade de trabalho, não só conosco, comigo, questão da confiança, segurança, afinidade, disposição, inclusive, para sair de sua casa, como
a maioria era de fora, né? Hoje, se você passou o tempo em Picuí, são pouquíssimos funcionários ou servidores do campus Picuí que são de Picuí. Talvez os que estão lá existam, uns poucos, ou aqueles que foram e se radicaram. Ainda continua, tem gente, eu acho, no meu tempo ainda, terminou ficando em Picuí um tempo. Mas para escolher essas pessoas, eu busquei aquelas pessoas, como eu te falei, que eu tinha identidade. A professora Verônica, por exemplo, como diretora-geral, além de uma relação de amizade muito grande, fomos alunos contemporâneos aqui nessa instituição, tá? Uma amizade de muitos anos. E ela também, quando eu fiz minha primeira gestão como diretor-geral, na nossa estrutura organizacional havia um diretor que a gente chamava de não tinha um vice-diretor escrito assim, mas era diretor da unidade sede. A unidade sede era uma pessoa como eu tinha a unidade de Cajazeiro, tinha diretores nessas duas unidades e como diretor geral. Então tinha esses dois assessores diretos. A professora Verônica foi esse laço de amizade, confiança, competência, tá? Garra. E um fato muito interessante, conhecedora da região porque é filha de Picuí. Isso era um fato. Como Graça Negreiros é filha de Picuí, ainda hoje tem os pais, irmãos, radicados na cidade. Então isso foi algo que eu não olhei para religião, partido político, e ninguém para compor essa minha equipe. Tá? Eu busquei aquilo que eu chamo de vetores. Uma associação, um consorciado de forças, que a gente trabalhou na resultante das nossas forças. Ideológicas, políticas, né? E assim foi. E foi uma experiência que deu certo. Tá? Então, essas propriedades ou essas características me fizeram decidir por essas pessoas e outras em outros municípios também. Né? Também não era fácil a gente, com tudo concentrado aqui, nessa mudança de paradigma e uma nova institucionalidade, fazer as pessoas mudarem em si mesmo para isso. Então, vieram os primeiros concursos públicos, né, para você selecionar servidores para essas unidades. E, na época, hoje mudou um pouco as coisas, né? A gente precisava dos servidores. Tanto é que os concursos eram direcionados para as unidades. Fazíamos randomicamente para as unidades. Então, a gente não podia nem fazer tantas remoções porque o número de servidores era inferior à demanda, que crescia ano a ano essa demanda. Mas na frente os novos concursos que já possibilitava com 1 ou 2 anos de atuação na casa, que era quando se permitia, porque nós chegamos a ter 223 professores substitutos. Isso me gerou, na época, você tinha um número que você não podia exceder a 30% do número de professores. Eu sei que eu estava muito acima. De repente, isso gerou poderia ter gerado um certo problema, mas se não fosse uma ousadia e uma desobediência que nós fizemos, tudo bem, querem tirar o excesso, você vai parar a nossa instituição, direto, conversando com o ministro. E aí? Vai parar a instituição com menos 60 e poucos professores, como vocês estão querendo? Resumindo, esses 223 professores substitutos terminou sendo o número de professores que nós ganhamos, né, para poder formar o nosso corpo de efetivos. Terminei o curso de licenciatura em Química e Química Industrial no mesmo período, né, no mesmo semestre, aqui na Federal, na Paraíba, e naquela época não tinha professor, era raro, né, professor de Química, e eu fui chamada lá no curso que eu estava fazendo na pós-graduação para dar aula aqui. Né? Os desafios, primeiro, à distância, né, assim, a gente está acostumada a trabalhar aqui no campus João Pessoa, com a estrutura que o campus tem,
e trabalhar, apesar de todo o apoio da prefeitura, num local que era para a cidade, era um local bom, mas a gente teve que improvisar tudo, né? Assim, sair catando o que tinha aqui dentro do campus, que ninguém queria, a gente levava para Picuí. A gente transformou lixo em luxo lá, né? A professora Verônica tem essa característica, assim, ela era... Tanto que quando a gente chegava aqui no campus, o pessoal dizia, fecha as portas que o povo de Picuí está chegando. Porque a gente não podia ver nada sem ninguém, ou como parecendo que não tinha uso, que a gente queria levar para lá, porque a gente precisava de tudo, né? Não tinha nada. E professores, que era difícil, a questão de horário, porque, assim, como eu trabalhei nos dois lados, tanto do lado do aluno como do lado do professor, eu sempre tive aquela visão que professor substituto não é para ser sacrificado, porque eu passei isso como professora substituta, né, no início. Então, era, professor substituto, você dá todas as turmas para ele, qualquer horário, e eu acho que não é assim, porque a gente não tinha professor. Então, a gente, através da amizade, né, assim, pessoal, com alguns professores, a gente começou a solicitar e pedir ajuda, né? Então, o pessoal ia só pela amizade e pela diária, que a gente sabe que não é muita, né, para professor. E, assim, o professor Nicásio, ele foi muito solidário com o Picuí, entendeu? Deu uma força muito grande, ele conseguiu professores também para dar aula lá. Campina também como professor, hoje é professor efetivo, ele é professor substituto, o professor Túlio, né? Que é professor de mineração. Ele foi um dos que foi dar aula só pela pequena diária que o professor recebe, né? E eu tive muito problema com essa não foi de adequar o horário, de modo que não atrapalhasse o horário do campus daqui, nem do campus Campina, né? Porque até Souza, professor Chiquinho na época, que era o diretor de Souza, também nós trouxemos professor de lá, porque não tinha professor, né? Então, essas dificuldades foram dificuldades que, com a colaboração, com a unidade de todos os diretores, a gente conseguiu superar muito bem, até chegar a um concurso, né, de efetivo, e graças a Deus está lá, né? Está lá, e eu espero que quem esteja no destino de Picuí, que futuramente, né, expanda os cursos com outros cursos assim que dê mais tenha mais capacidade desses jovens, né, serem inseridos no mercado de trabalho. Outro desafio para o ensino técnico integrado ao médio, o grande desafio que eu vejo no interior é a questão dos 4 anos, porque os pais, eles querem resultados imediatos, ou seja, que o filho vá logo para a universidade, né? É um trabalho que é feito, eu acho que ainda é feito pelo setor pedagógico, né? De mostrar aos pais a importância, né, dele ter o curso, porque ele sai com 2 diplomas de técnico, e se não passar na faculdade, ele vai, né, trabalhar como técnico de nível médio. Então, assim, o grande desafio é esse. Meu Deus, saiu no comércio, como meu pai era comerciante, né? A gente saiu no comércio, eu e os alunos, eu na frente, me disse, professora, será que vai pedindo ajuda aos comerciantes para a gente comprar as coisas para fazer a feira de ciências, né? Aí depois não, que eu submeti aquele, que até hoje continua, né, o edital. Então, essas coisas que a gente buscava, né? A gente ia atrás e o primeiro edital da Feira de Ciências, eu agradeço muito, claro, eu construí, mas quem deu todos os toques e que eu tenho certeza que foi aprovado foi a professora Nelma, que era pró-reitora de ensino, de pesquisa, pró-reitora de pesquisa. Como Nelma era daqui, a gente conhece. Aí eu pedi a Nelma, eu vim para cá e ela, numa reunião, ela corrigiu o projeto todo antes de mandar. Né? Então, assim, tinha essas coisas e foi aprovado. Né? Então, assim, e já quem avisou desse edital foi um professor daqui, de Química, que hoje ele está aposentado. Mandou um e-mail para mim, Graça, então saiu o edital, você que você não sabe, mas como campo. Então, a gente teve muita gente que ajudou, entendeu? Não foi só quem estava na gestão, não. A gente teve a ajuda de muita gente que gostava e que queria, e sabia que a gente gostava de trabalhar, né? E
Então, é um tudo. Eu faço uma avaliação de positiva e muito positiva. Uma alegria imensa a gente estar participando desse momento de resgate da nossa história, né? Resgate da história do Campus Picuí, né? Onde houve muita dedicação, muito esforço de muitas pessoas, né? Em 2009 a implantação, que os institutos foram criados em dezembro de 2008, né? A Lei 11.892. E o grande desafio que eu entendia era pessoal, né? Para a gente iniciar aquelas atividades, porque nós não tínhamos um quadro de pessoal definido, né? Só havia os 2 diretores, comigo 3 diretores, né? E mais ninguém para implantar aquilo, né? E quando eu cheguei lá, me deparei com a colaboração da prefeitura, o prefeito Buba Germano, né? Que colocou 10 servidores para nos auxiliar, né? 10 servidores humildes que não tinham uma compreensão maior da administração pública, né? Mas que deram uma colaboração fora de série, né? Então, praticamente, só nós 3 iniciamos esse processo, com colaboração, com auxílio mais operacional desses colaboradores da Prefeitura Municipal, né? E depois é que começaram a chegar alguns professores substitutos, alguns técnicos, né? E aí, a forma de planejar também, porque a gente não tinha pessoal para isso, né? Para fazer um planejamento adequado para que a gente começasse a iniciar nossas atividades de contratações, né? De desenvolvimento de atividade de forma planejada. Então, nós tínhamos que ir de toda forma, né? E, inclusive, chegou um momento que eu era o comprador, que eu era o recebedor, que eu era o distribuidor, não havia segregação de atribuições por conta da nossa falta de pessoal, né? Mas a gente se atrevia, né? Inclusive colocando em risco a nossa própria integridade moral, né? Por conta dessa junção das atribuições, mas a gente tinha que fazer, dedicar, tinha que contribuir, porque senão o orçamento voltava, né? E se voltasse, era uma dificuldade para a gente resgatar o que passou, né? A gente tinha aí aquela implantação grande, né? E aí, com a chegada de alguns técnicos, poucos, como o Zé Antônio, o Fábio Pedrosa, o Baldinho, a Fraudize e tantos outros que chegaram lá na época, né? Deu uma melhorada, né? E aí, tinha aquela dificuldade nossa, ensinar ou fazer, né? Então, a gente tinha que decidir, porque o tempo era curto, né? O tempo era curto, chegaram já depois do meio do ano, já se inspirando na execução orçamentária, né? Então, teve essa grande dificuldade. Então, resumindo, a grande dificuldade era pessoal, né? Para que a gente pudesse implementar as ações necessárias para que o campus começasse a funcionar. Mas mesmo assim, com a dedicação desses 3 diretores, a professora Verônica, a professora Graça e eu, a gente conseguiu muita coisa, né? Muita coisa mesmo, porque a gente não tinha hora para encerrar o trabalho, não tinha dias, estava lá de domingo a domingo, né? Dedicado, participando, com a contribuição da prefeitura, como eu falei, para que a gente alcançasse o mínimo possível, né? E aí a gente conseguiu esse espetáculo, vamos chamar assim, né? De colocar aquilo para funcionar e levar essa esperança que eu tanto friso às pessoas mais humildes. A maior lembrança que eu tenho e que sinto falta até hoje é a chegada dos nossos alunos, né? Aquela alegria, aquela irreverência, aquela ansiedade, né? E até aquele medo, porque nós tínhamos como costume, quem estudou escola pública sabe disso, não tínhamos as condições que a gente tem no Instituto Federal da Paraíba. Apesar da gente estar funcionando num ambiente ainda provisório, numa escola municipal, a gente já dispunha de equipamentos que eram incomuns em outras instituições públicas, né? Então isso vislumbrava aqueles alunos, né? Deixava eles assim, um pouco admirados, um pouco ansiosos, né? Aquilo ali era uma irreverência grande. Eu me lembro de um fato, conversando com um professor de informática, que ele me falava que daquela turma que entrou, pioneira que entrou no curso de informática anterior, 90% nunca tinha tocado no computador, né? Naquela época, lá em Picuí, em 2009, não tão distante, né? Então isso era uma coisa fantástica, receber aqueles jovens, participando com eles ali, né? Isso foi fantástico. E também a chegada de novos servidores, né? Chegaram novos servidores que já vinham uma conquista grande no concurso público, como eu fui assim, como você foi, como o professor Leonardo está aqui presente foi, né? De ter almejado aquele concurso público, ter sucesso, né? E chegando com aquela vontade de contribuir e de ajudar, né? Então tudo isso tem essas lembranças, né? Mas a que mais me marcou
era o nosso, a chegada dos nossos alunos, né? E também a dedicação das duas diretoras, da professora Verônica e da professora Graça, né? E com a mesma garra, cada qual com suas concepções, com sua ideologia, com sua forma de ser, né? Mas totalmente dedicada, né? Isso foi muito importante, me marcou muito, né? E outro ponto também que eu posso registrar aqui, em relação à sociedade como um todo local, lá no município de Picuí, era a humildade das pessoas, né? Lá de Picuí. As pessoas nos viam como se a gente fosse uns deuses, como se a gente fosse o salvador da pátria, como se fosse alguma coisa fora desse planeta Terra, né? Nos viam de forma como se nós fôssemos os poderosos, alguma coisa assim, né? Não sei se era a ansiedade daquela instituição que tinha uma obra lá faraônica para o tipo da cidade, para o porto da cidade, até hoje né? A maior obra da cidade, né? Uma obra federal, né? E chegando professores, chegando técnicos, né? Servidores federais, como eles traçam aí, aquilo para ele era uma coisa, né? Fora de série. E a gente tinha um tratamento na cidade que era uma coisa que eu jamais vi, né? A gente tinha, quando a gente passasse, a gente era cumprimentado, a gente era convidado para entrar, para conhecer as coisas, né? Uma coisa que eu jamais vi, né? Então foi um momento muito, muito fantástico, particularmente na minha vida, né? Esse relacionamento humano que a gente conseguiu desenvolver no próprio Campo Picuí, né? E somando-se o caso da chegada dos alunos, esses foram os fatores que mais me marcou e que até hoje me deixa saudade lá daquele campus, né?